Como é que faz para incluir o cliente no seu projeto de marca? Seja muito bem-vindo ao Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. E no episódio passado a gente respondeu a pergunta do Oton, perguntou se a gente deveria incluir o cliente no processo de projeto e, resumindo o vídeo anterior, a resposta foi sim. Agora, na sequência, o Gabriel perguntou até onde o cliente deve colaborar em um projeto, seja ele de branding, naming ou identidade visual. Primeira coisa, é a sua decisão o cliente participar ou não, porque cada empresa trabalha de uma forma diferente. A gente considera que o cliente tem que participar e bastante dentro desse processo. Mas a maneira como a gente faz isso em naming, em design de marca, em branding, é um pouco diferente um do outro. No caso do design de marca, eu falei no vídeo passado, a gente tem várias etapas de validação e aprovação do cliente muito antes de chegar, por exemplo, numa etapa de apresentação da identidade visual. Nos projetos de naming, por outro lado, a gente envolve o cliente numa série de dinâmicas. A gente tem ferramentas e dinâmicas de cards de naming para definir com ele a estratégia, os objetivos do projeto, que tipo de nome vai ser criado, mesmo antes de criar. E na hora de fazer a criação, a gente coloca o cliente sim na etapa de naming para criar junto, mas é porque a gente tem metodologia para isso, não é um processo que é simplesmente olhando para o teto e gerando ideias. Isso não vai funcionar, teu cliente vai estressar, vai se sentir inseguro, é um problema. Então quando a gente fala de naming, a gente tem que ter dinâmicas pré-programadas. E aí se a pergunta for como fazer isso, tem aqui o link dos cursos que a gente ensina. Mas independente se você usa a nossa metodologia ou de outros profissionais ou criou a sua, no naming a gente entende que dá para ter uma participação muito maior do começo ao fim. E nos projetos de branding é um pouco intermediário. Claro que no projeto de branding cabe a nós todo o trabalho de coleta, pesquisa de mercado dos concorrentes, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, workshops, dinâmicas de atributos de marca, tudo para ir coletando essas informações. E isso vai sendo apresentado para o cliente, porque essas coletas estão sendo feitas com os clientes dele ou com a equipe deles, salvo, claro, pesquisa desk que a gente coleta em relação a concorrentes ou ao mercado como um todo. Então é um processo que no primeiro momento parece similar ao que eu relatei no vídeo anterior de identidade visual, que a gente vai fragmentando as conclusões e aprovações antes de ir para a etapa seguinte. Mas no caso dos projetos de branding, a gente tem ferramentas de cards para dinâmicas com clientes. Então, cards de diferenciais de marca, para discutir e entender a perspectiva deles sobre os diferenciais e ajudar a descobrir diferenciais ocultos. Então, a gente faz isso numa dinâmica colaborativa, assim como cards para estratégia de produtos, pontos de prova. Não quer dizer que mesmo tendo esse ferramental, eu uso de uma maneira colaborativa com todo cliente. Tem cliente que eu percebo que se eu envolver ele numa dinâmica de cartas, ele vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Outros vão falar, nossa, que legal poder participar, que coisa diferente. Então você tem um ferramental que te permita trabalhar de forma mais colaborativa em alguns projetos, mas também te dê autonomia para não precisar da colaboração do cliente em algumas outras etapas, é importante. Então, se você for incluir o cliente, como é que você faz? Desde o início. Esse é o ponto principal. 2, antes de começar o projeto, alinhando com ele que você pretende trabalhar dessa forma e se faz sentido para ele ou não. Muitas vezes, quando eu estou na frente de um cliente, numa primeira ou numa segunda reunião, eu falo, olha, para o projeto funcionar, e essa é sincera a minha visão dentro de um projeto de branding, a liderança da empresa tem que participar do projeto. Tudo bem, ela não vai estar lá aplicando um workshop com o funcionário dele, a liderança não vai estar lá fazendo pesquisa desk de concorrentes, não é isso. Mas em todos os momentos que a gente precisar da discussão, dos inputs, das críticas, dos comentários, das aprovações e validações daquela liderança antes do projeto seguir, ela tem que estar lá. E aí eu me recuso fazer um projeto se essas pessoas não têm disponibilidade. Ah, não, minha vida é muito importante, eu não tenho tempo. Então talvez você não tenha tempo para investir nesse projeto. Porque eu vou te dizer o seguinte, se você pode contratar uma outra pessoa, você pode contratar alguém que vai fazer tudo para você, e eu posso te garantir que dificilmente o projeto vai funcionar. Porque você que conhece mais a realidade da empresa, porque é você que vai ter que implementar. E aí vai chegar no final do trabalho de posicionamento de marca e você vai começar a aprender o que é um posicionamento de marca, o porquê que foi aquela conclusão, ou você vai tomar uma decisão de aprovar ou não aquela estratégia com base no gosto ou não gosto. Então, sem envolver a liderança num trabalho de branding, não
funciona. Então, se essa é a sua forma de trabalhar, desde o início, na proposta comercial, sempre validando com alinhamento. Mas a pergunta do Gabriel tinha uma segunda etapa. E como agir quando o cliente aprova algo e depois muda de ideia? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Então, se você ficou até aqui, não quer perder nenhum conteúdo, curte, compartilha com um amigo teu que também vai poder gostar, ativa as notificações, segue os nossos canais, nossas redes sociais para não perder nenhum episódio.